Desejando a vocês uma ótima sexta. Estamos encerrando mais uma semana de aula, certo? E hoje, gente, nós vamos fazer correção, não, desculpa, revisão, certo? Então, eu já peço a vocês que peguem o caderno de vocês, abram na disciplina de português, caneta, lápis, borracha, todos os materiais de vocês, tá certo? Que nós vamos fazer agora uma revisão. Já fiz no sexto, já fiz no sétimo, tá certo? E agora vou fazer com vocês, vou apresentar a tela, tá bom? Vou dar um tempo para vocês copiarem as questões, depois vocês vão responder e hoje ainda, certo? Nós vamos corrigir essas questões. É uma revisão da prova. Como vocês sabem, na prova vai cair sobre a vida e a obra de uma autora portuguesa chamada Flor Bela Espanca, tá certo? Então a atividade é toda sobre ela, sobre a vida dela, sobre a obra dela, tá certo? É uma espécie de exercício de fixação, né? De revisão. Óbvio que vocês não vão estudar só por essa revisão, tá certo? Vão procurar outras informações sobre ela, mas a revisão vai ajudar bastante vocês. Então, vou aqui apresentar a tela, certo? Aí vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo visualizar, gente. Aí me falem no microfone que eu não consigo visualizar o chat. Dá para ver, né? Vamos lá, gente. Então, vou dar um tempo agora para vocês copiarem, tá certo? Daqui a pouco a gente corrige, certo? Não esqueçam de colocar a data de hoje, 16 de outubro, tá certo? Quando vocês terminarem, gente, de copiar a primeira questão, né? Vocês me avisem. Está aí, dá para visualizar a primeira e a segunda questão, tá certo? Quando vocês terminarem essas duas questões, vocês me avisam para eu passar para as outras questões, tá certo? São apenas 6 questõezinhas. Só a primeira questão, como vocês podem ver, que é um pouquinho grande, extensa. Mas as outras questões são bem pequenininhas, tá? Vai dar tempo, eu já fiz isso nas outras salas, deu tempo. E agora é a vez de vocês, tá? Revisão, quando terminarem, me avisem. E tá alguém com o microfone ligado, gente. Tá dando um pouquinho de eco. Pronto, gente, podem começar a copiar, tá? Ah, gente, se quiserem perguntar ou falar alguma coisa, vocês vão precisar usar o microfone, tá? Porque como eu estou apresentando tela, não tem como mexer no celular. Se eu for colocar para responder o chat, né, vocês não vão visualizar a atividade. Deixa eu só visualizar aqui. Pronto, gente. Ah, eu acho que vocês já sabem disso, tá? Mas para quem não sabe, se vocês tiverem dificuldade para ler o que está na tela do celular, tem como vocês darem zoom, tá certo? Na tela. Aí isso vai facilitar a leitura de vocês.
Tia, eu tô tirando print e tô escrevendo aqui no celular as respostas, porque eu não tô com meu caderno aqui. Certo, mas é interessante que depois é, você passe para o caderno, tá certo? Porque quando vocês forem levar as atividades para serem corrigidas na escola, vocês vão levar o caderno também, tá? Eu vou copiar depois. Tá certo. Tudo bem. Gente, posso terminar essa primeira parte? Eu sei que é um pouquinho extensa. Vocês me avisem, tá? Quando vocês terminarem, para que eu possa aqui apresentar as outras questões para vocês. Copiaram, pessoal, o poema? Vou aqui visualizar o chat, tá? Vocês me respondam no chat, por favor.
Pronto, gente, me respondam aí, por favor. Posso passar para me deem um ok, se eu posso apresentar as outras questões. Pronto, vou dar mais um tempinho para vocês copiarem, tá? Quem já terminou, aguarda só um minutinho, que as outras questões são bem pequenininhas. Vocês vão poder usar, tá, gente, essa atividade para dar um suporte a vocês na prova, para vocês estudarem para a prova por ela, né? Óbvio, não tem tudo aí, né? Mas vai ajudar bastante. Vou passar aqui só um pouquinho, tá, gente? Acredito que pelo menos a primeira estrofe vocês já terminaram, né? Da primeira questão. Aí estão aí a questão 2, 3, 4, 5. E tem só. E tem a questão 6. Pronto.
Lembrando, pessoal, que vocês não vão encontrar é, muita coisa sobre a vida da Flor Bela no livro de vocês, né? Eu peguei essa autora do livro de vocês, a gente leu um poema dela que se chama Fanatismo, e tinha um pouco sobre a vida dela no livro de vocês, certo? Mas eu dei uma aula a vocês com um resumo geral da vida, da obra dela, certo? Então, daqui a pouco, pelo que vocês já estudaram, né? Vocês sabem um pouco, eu acredito que eu quero que vocês tentem responder as questões com base no que vocês já sabem, tá certo? Sobre ela. São agora 2h45, 2h50, mais ou menos, a gente vai começar a correção, tá certo? Caso vocês não consigam responder tudo agora no caderno, antes da correção, na hora da correção vocês pegam essas respostas. E para quem faltou aula, hoje eu vou deixar disponibilizar essas questões aqui lá no Google Sala de Aula, tá certo? Mas é interessante vocês tentarem fazer isso agora. 4 minutinhos para vocês terminarem de copiar, mas deixa eu ver logo aqui no chat. Todo mundo terminou de copiar, gente? Letícia, quem não fizer essas atividades vai ficar sem nota, né? Vai ficar com nota. Vai ser assim: a correção das atividades vai valer de 0 a 10. Por exemplo, você fez algumas atividades, não fez todas. Vai ficar com a nota mais baixa. Não fez nenhuma. Vai ficar com a nota 0. Entendeu? Vai ser pelo tanto de atividades que vocês fizeram. Fez tudo, nota máxima. Vai ser baseado nas atividades que vocês fizeram, tá certo? Terminaram tudo, podemos ir para a correção, gente? Me digam aí no chat. Agora eu estou conseguindo visualizar. Dá mais 3 minutinhos. 2h50 a gente faz esta correção. Tia, eu só não fiz a primeira. Não copiou, não respondeu. Não respondi. Certo. 2h50 a gente começa a corrigir, tá certo? Todo mundo terminou pelo menos de copiar? Acredito que deu tempo, né? Pelo menos copiar essas questões. Eu acho que deu tempo todo mundo copiar. Vamos lá, tá, gente? Para a correção. Questão número 1. Analise o poema de Flor Bela Espanca. Nome do poema, Eu, né? E diz assim: Eu sou a que no mundo anda perdida, eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho, e desta sorte sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa, tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto, sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê, sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber por quê. Sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca
na vida me encontrou. É um poema aí da Flor Bela Espanca. A gente já tinha visto em outra aula. Com base no que estudamos e ao ler esse poema, cite algumas características da vida de Flor Bela e compara aqui ao poema, gente. Pelo que vocês essa pergunta é mais ou menos de cunho pessoal, tá certo? Pelo que vocês, o que a gente estudou. Como era a vida de Flor Bela? Como foi a vida dela, gente? Me digam aí, no microfone, tá? Pelo que vocês lembram, como foi a vida dela? Foi uma vida triste? Foi uma vida feliz? Como é que foi a vida dela? Vou colocar aqui no chat para vocês me dizerem. E aí, gente? A Stephanie colocou, né? Que o poema fala sobre o sentimento dela, né? A vida que ela vive e tudo que aconteceu com ela. Realmente, gente, a vida da Flor Bela foi uma vida muito triste, cheia de aflições, né? O pai dela só registrou ela depois da morte dela. Ela ficou órfã. Ela casou-se 3 vezes, não, e as 3 vezes não deram certo. Então, a vida dela não foi uma vida muito fácil, né? Perdeu muitas pessoas e teve que viver com a madrasta e com o pai. Então, o poema Eu é um poema que realmente reflete muito a vida da Flor Bela, né? A vida triste que ela teve, a vida difícil que ela teve. Aí vocês vão escrever isso com as palavras de vocês, certo? Na questão número 2. Em 1903, com 7 anos, Flor Bela começou a escrever os primeiros textos. Como ela os assinava? Nessa época, gente, que ela começou a escrever esses textos, né, que ela ainda era um menino, uma criança, ela não assinava como Flor Bela Espanca. Como ela assinava os textos dela? Vocês conseguiram lembrar? Encontraram? Exatamente, meninas. Ela assinava como Flor. Nossa, deixa eu... Ela assinava como Flor Dalma da Conceição, né? Vou colocar aqui para vocês, tá? Ela assinava como Flor Dalma da, da Conceição. Questão número 3, gente. Parte de sua inspiração veio de sua vida tumultuada e inquieta. Em 1919, ela lançou um livro. Um livro. Qual era o título desse livro? Vocês lembram? E aí? Ela lançou um livro. E qual era o título desse livro? Exatamente. Livro de Mágoas. Olha aí, né? Como é que ela. O título do livro dela, para vocês verem como era a vida de Flor Bela. Livro de Mágoas. Já pensou a pessoa escrever um livro com esse título, né? Livro de Mágoas. 4. Quais as características da poesia de Flor Bela Espanca? O que foi que vocês colocaram? Tinha algumas características nessa poesia. Quais eram? Exatamente, era uma poesia densa, amarga e triste, caracterizada por um teor confessional. Que quer dizer o quê, gente? Que ela, quando eu diz assim, que era caracterizado por um forte teor confessional, quer dizer o quê? Que era como se fossem confissões, né? É, como se fossem confissões, os poemas dela sobre a própria vida dela, certo? Deixa eu só escrever aqui. Tinha teor confessional.
era densa, amarga e triste. Então, essas características acompanhavam, né, a escrita de Flor Bela Espanca. Próxima questão. Flor Bela morreu aos 36 anos. Como foi a sua morte, gente? Como foi a morte de Flor Bela? Né? Foi de velhice? Como foi? Exatamente, né? Suicídio. Deu esse problema, né, pulmonar, porque ela tomou alguns remédios para suicidar-se, né? Então ela suicidou-se. E a última questão. Quais os temas que Flor Bela mais abordava em suas obras? Quais os temas que ela mais gostava de abordar? Foi o que vocês colocaram. Verdade, Stephanie. Você colocou a resposta na 4 mesmo, né? Exatamente. Ela gostava de falar de amor, erotização, angústia, sofrimento, né? Tudo isso, solidão, morte, Flor Bela escrevia em sua obra, né? Sobre amor, solidão, para quem não fez. Saudade. Ela realmente gostava de falar de coisas tristes, né? Morte, etc. Então, gente, a prova de vocês, tá certo? Vai ser somente sobre vida e obra de Flor Bela Espanca, certo? Desejo a vocês, pessoal, um bom fim de semana, certo? Desejo a vocês uma boa semana de provas. Desejo a vocês uma boa semana de provas, que vocês façam as provas, não só de português, mas todas as provas, com tranquilidade, tá certo? Sem pressa, certo? Para que as notas sejam boas notas, ok? Tchau, tchau, bom fim de semana, beijos e até mais. Tchau, podem ir para o intervalo.